O mundo é cheio de mistérios e maravilhas que podem nos surpreender a cada momento. Quando exploramos mais a fundo, descobrimos uma infinidade de fatos intrigantes que ampliam nossa compreensão sobre o universo, a natureza e nós mesmos. Hoje, vamos mergulhar em uma lista de 105 curiosidades que são, no mínimo, fascinantes. Prepare-se para ter sua visão do mundo expandida. Curiosidade sobre o universo. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Estima-se que existam cerca de 100 bilhões de galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas. Isso nos faz sentir verdadeiramente pequenos diante da vastidão do cosmos. Um dia em Vênus é mais longo que um ano em Vênus. Devido à sua rotação extremamente lenta, Vênus leva cerca de 243 dias terrestres para completar uma rotação, enquanto seu ano dura aproximadamente 225 dias terrestres. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra. Isso significa que, quando olhamos para o Sol, estamos vendo como era há mais de 8 minutos. Marte tem a maior montanha do Sistema Solar. O Monte Olimpo, em Marte, é um vulcão extinto que se eleva a aproximadamente 22 km de altura, quase 3 vezes a altura do Monte Everest. Os buracos negros não sugam tudo como um aspirador gigante. Eles exercem gravidade como qualquer outra massa, mas sua atração é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar se aproximar demais. Curiosidade sobre a Terra não é uma esfera perfeita. Devido à sua rotação, ela é ligeiramente achatada nos polos e protuberante no equador, um formato conhecido como elipsoide oblato. Mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água. A maioria dessa água está nos oceanos, e apenas uma pequena fração está disponível como água doce para consumo. O ponto mais profundo do oceano é a Fossa das Marianas. Localizada no Oceano Pacífico, a fossa atinge uma profundidade de cerca de 11.034 metros. A Antártida é o deserto mais seco do mundo. Apesar de ser coberta por gelo, a precipitação anual é extremamente baixa, classificando-a como um deserto polar. Existem mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. Estima-se que haja cerca de 3 trilhões de árvores no planeta, comparadas aos 100-400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Curiosidade sobre o corpo humano: o coração humano bate cerca de 100 mil vezes por dia. Isso equivale a aproximadamente 35 milhões de batidas por ano e 2,5 bilhões de batidas durante uma vida média. Nosso corpo é composto por cerca de 37 trilhões de células. Cada uma dessas células desempenha funções específicas que mantêm o corpo funcionando. A língua humana tem aproximadamente 10.000 papilas gustativas. Essas células receptoras nos permitem detectar diferentes sabores como doce, salgado, amargo, azedo e umami. O cérebro humano contém cerca de 86 bilhões de neurônios. Esses neurônios formam uma complexa rede de comunicação que controla todas as nossas funções corporais e mentais. Os ossos do nosso corpo são mais fortes que o aço. Em termos de resistência à tração, o osso pode suportar mais pressão do que o aço de mesma densidade. Curiosidades sobre animais: os elefantes são os únicos mamíferos que não conseguem pular. Sua estrutura óssea e muscular impede esse movimento, mas sua força e inteligência compensam essa limitação. Os corvos são incrivelmente inteligentes. Eles podem usar ferramentas, resolver quebra-cabeças complexos e têm uma memória excelente, capaz de lembrar rostos humanos por anos. As formigas podem carregar até 50 vezes o seu próprio peso. Isso se deve à sua estrutura muscular e ao fato de seu tamanho pequeno permitir um uso eficiente da força. As tartarugas podem respirar através de suas caudas. Algumas espécies de tartarugas aquáticas possuem a capacidade de absorver oxigênio através da cloaca, permitindo-lhes ficar submersas por longos períodos. Os gatos têm cerca de 32 músculos em cada orelha. Esses músculos lhes permitem mover as orelhas em várias direções para captar sons de diferentes direções. Curiosidades históricas: Cleópatra viveu mais perto da construção do primeiro McDonald's do que da construção das pirâmides. As grandes pirâmides de Gizé foram construídas cerca de 2.500 anos antes de Cleópatra nascer, enquanto o primeiro McDonald's foi aberto aproximadamente 2.000 anos após sua morte. Júlio César foi sequestrado por piratas e, ao ser libertado, perseguiu e crucificou seus sequestradores.
Ele manteve sua promessa de puni-los severamente, demonstrando seu poder e determinação, durante a Idade Média. As famílias japonesas tinham uma medida de riqueza baseada em arroz. A produção e o armazenamento de arroz eram tão importantes que serviam como indicador de riqueza e status social. A Grande Muralha da China não é visível do espaço a olho nu. Apesar do mito popular, a muralha é difícil de discernir do espaço sem a ajuda de instrumentos de aumento. A Guerra dos 100 Anos durou na verdade 116 anos. Este conflito entre a Inglaterra e a França começou em 1337 e terminou em 1453. Curiosidades científicas. A velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 299.792.458 de metros por segundo. Isso é tão rápido que a luz pode viajar ao redor da Terra 7,5 vezes em um segundo. A água quente pode congelar mais rápido que a água fria. Este fenômeno, conhecido como efeito Pemba, ainda é objeto de pesquisa científica para entender completamente por que isso acontece. O grafeno é o material mais fino e resistente conhecido pelo homem. Uma camada de grafeno tem espessura de um átomo, mas é 200 vezes mais forte que o aço. O DNA humano é 99,9% idêntico em todos os humanos. A pequena diferença de 0,1% é o que contribui para as variações entre cada indivíduo. Os buracos negros podem deformar o tempo e o espaço ao seu redor. A gravidade extrema de um buraco negro é tão intensa que pode curvar o tecido do espaço-tempo. Curiosidades culturais: o Japão tem uma ilha habitada quase exclusivamente por coelhos. A ilha de Kunoshima é famosa por sua grande população de coelhos selvagens, atraindo turistas de todo o mundo. Na Coreia do Sul, existe uma tradição de comemorar o 100º dia de vida de um bebê. O Baekhyun celebra a sobrevivência do bebê nos primeiros 100 dias, que eram historicamente difíceis para recém-nascidos. Na Suécia, há uma tradição chamada Fika. Fika é um intervalo para café e bolo, que é mais do que apenas uma pausa para o lanche. É um momento para relaxar e socializar. A Islândia não tem formigas. Devido ao clima frio e isolado da Islândia, é um dos poucos países do mundo onde as formigas não habitam naturalmente. Na França, há mais estações de esqui que cidades. O país é um paraíso para os entusiastas dos esportes de inverno, com muitas opções para esqui e snowboard. Curiosidades tecnológicas: o primeiro e-mail foi enviado em 1971. O engenheiro Ray Tomlinson enviou a primeira mensagem de e-mail entre duas máquinas, inaugurando a era da comunicação digital. O Google foi originalmente chamado de Backrub. O nome se referia ao sistema de análise de links de retrocesso usado para avaliar a importância dos sites. O primeiro site da web ainda está online. Criado por Tim Berners-Lee, o site descreve o projeto World Wide Web e foi lançado em 1991. O disco rígido mais antigo do mundo pesava mais de 1 tonelada. O IBM 350, introduzido em 1956, tinha uma capacidade de armazenamento de apenas 5 megabytes. Existem mais de 4 bilhões de endereços IP em uso hoje. Com o crescimento da internet, a alocação de endereços IP tornou-se um desafio significativo, levando ao desenvolvimento de novos protocolos como o IPv6. Reflexões finais: essas são apenas algumas das 105 curiosidades que podem abrir nossos olhos para a diversidade e complexidade do mundo em que vivemos. Cada fato nos lembra que, por mais que saibamos, sempre há mais para descobrir e aprender. A busca pelo conhecimento é uma jornada infinita, e cada nova descoberta nos aproxima mais da compreensão do universo e de nós mesmos. Se você gostou deste mergulho no mundo das curiosidades e quer continuar explorando mais temas fascinantes, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar sua opinião nos comentários e inscrever-se no canal. Assim, você ficará por dentro de todos os nossos futuros conteúdos. Obrigado por assistir e até a próxima!